Boa noite, gente. Começando a nossa live para falar sobre o tema sobre palmadas, né? Palmadas e tapas. Será que eles funcionam? Vou esperar mais gente chegando. Gostaria de falar sobre mim um pouquinho, né? Me apresentar. Meu nome é Kênia Moraes. Já trabalho na área da educação há 10 anos. Sou mãe de 2 crianças também. Meu filho mais velho, o Thiago, ele vai fazer 8 na segunda-feira. E tenho também Maria Fernanda, de 6 aninhos. Há 10 anos eu trabalho na área da educação e há 2 anos eu abri o meu berçário. É o Berçário Escola Flor de Maio. E tenho estudado, sempre fui muito estudiosa em relação à educação das crianças. E ultimamente eu tenho estudado muito, me aprofundado muito em alguns métodos que eu tenho visto bastante resultados. E eu acho que o que é bom a gente tem que compartilhar. Então, assim, como eu tenho aplicado com as crianças no berçário, com os meus filhos aqui em casa, e tem sido um sucesso, eu tenho compartilhado através de vídeos, através de posts aqui no Instagram, também no YouTube, no Facebook, algumas ferramentas que eu tenho utilizado, tenho me apropriado e tem, né, dado certo. E como eu disse, o que é bom a gente precisa compartilhar. E essa é a nossa primeira live aqui, né, do Instagram. Não reparem não que eu sou tímida para falar. Eu tenho bastante dificuldade na hora de gravar os vídeos. Eu tava pensando o dia inteiro, ai meu Deus, é a primeira vez que eu vou falar ao vivo, como que vai ser isso? Mas enfim, a gente tá aqui hoje, como eu disse, sou mãe de 2, pedagoga, já trabalho na área da educação há 10 anos e também ultimamente eu tenho me formado para trabalhar com educação de pais, né, como educadora parental. E é por isso que eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre esse tema que eu acredito que todos os pais e todas as mães têm dúvidas, né, sobre as palmadas, se é uma forma eficaz de educar, se elas funcionam, se tem prejuízo, se não tem prejuízo, de que forma que ela vai influenciar na criança. Gostaria que vocês compartilhassem as dúvidas de vocês, tá? As dúvidas que vocês tiverem em relação a esse tema, que vai ser um prazer poder responder aqui. Claro, eu não tenho arrogância de falar que eu sei tudo a respeito do assunto, né? Assim como vocês, eu também sou mãe e é claro que eu tenho minhas dúvidas em relação à educação dos meus filhos. É claro que muitas vezes eu me deparo também pensando se eu tô fazendo a coisa certa, mas eu acredito que a diferença de todas as mães que desejam, né, uma boa educação, dar uma boa educação para os seus filhos, que desejam que eles sejam adultos de bem, é que nós estamos aqui prontas para dar o melhor de nós para os nossos filhos. Então, eu gostaria muito que vocês compartilhassem, já fossem compartilhando as dúvidas que vocês tiverem. Eu não tenho a pretensão de saber tudo, mas o que eu souber e que eu puder responder, eu vou responder aqui. E compartilhar um pouquinho da minha experiência, como tem sido através desse método. Vou falar que método que é, né? Talvez algumas pessoas já tenham visto em alguns posts eu falando sobre esse método que eu utilizo. E, enfim, estamos aqui. A princípio, eu quero colocar algumas informações aqui que são dados reais, tá? De pesquisas científicas, tá? Eu vou ler. Quase todo adulto e toda criança já apanhou. No Brasil, 7 entre 10 crianças já apanharam. E dessas, quase todas começaram a apanhar antes dos 3 anos de idade. Isso é uma pesquisa que foi realizada em 2010, tá? Com 4.025 pessoas, sendo elas até crianças, né? De até 16 anos de idade. E 70,5% dos brasileiros já sofreram alguma forma de castigo físico. Então, diante dessa pesquisa, eu gostaria de colocar uma pergunta para que vocês venham refletir, né? As palmadas e os castigos resolvem? Quais são as consequências das palmadas e dos castigos, da punição? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Tem uma outra pesquisa também, que eu coletei alguns dados, que
É uma pesquisa de 50 anos de pesquisa, gente, com mais de 160 mil crianças, tá? Sobre palmadas, sobre os efeitos das palmadas nas crianças. E nessa pesquisa fala que os efeitos das palmadas podem ter consequências até mentais. Tem outras pesquisas que já apontam também que podem causar até câncer nas crianças. Sobre o câncer eu ainda não estudei, não me aprofundei, né, mas sobre os efeitos psicológicos nas crianças eu tenho estudado bastante, e tenho me aprofundado nesse assunto. Tô vendo uma pergunta aqui agora. Minha filha tem 9 meses e está dando umas birrinhas. Como devo proceder? Como devo lidar e controlar isso com ela? A Lívia Pedroso está perguntando. Lívia, olha, em relação às birras da criança, em relação a todo o mau comportamento da criança, né, que nós consideramos mau comportamento, eu sempre gosto de frisar isso, né, o que é o mau comportamento. Em relação ao comportamento da criança, todo o comportamento dela tem uma necessidade por trás dele. Pode ser físico, pode ser emocional, enfim, nós precisamos ter esse feeling, sabe? De sentir, de acordo com o que você conhece do seu filho, da sua filha que dá essas birras. O que pode estar por trás? Você tem que sondar o que está por trás desse comportamento dela. Qual que é a necessidade por trás do comportamento dela? Porque se ela tá dando uma birra, ela quer dizer alguma coisa com isso. É que a forma da criança se expressar é corporalmente. Então, o que ela tá querendo? Será que ela tá com fome? Será que ela tá com sede? Será que ela quer a sua atenção? Será que ela quer brincar? Será que ela tá com sono? Então, assim, você tem que ter esse feeling para perceber o que é que a criança tá querendo te falar com aquela birra, né? Você pode até observar que normalmente uma birra, ela vem quase que sempre, né? Eu mapeei isso aqui na minha casa. A birra vem quase que sempre no momentos depois da criança ter tentado chamar a atenção de forma que a gente considera convencional, né? Então, assim, ela tá lá, mãe, quando vê, já tem que sair correndo para acudir porque aconteceu alguma coisa, uma birra que seja. É porque a criança tentou chamar a atenção e ela tem a esperteza, a sagacidade de entender que do modo convencional, do modo esperado, ela não conseguiu atenção, então ela vai fazer o quê? Vai tentar chamar a atenção da maneira que ela sabe que ela consegue, da forma que é efetiva. Então, assim, para você resolver esse problema de birra, você tem que mapear qual que é a necessidade por trás desse comportamento, porque existe uma necessidade por trás desse comportamento, tá, Lívia? Tem outras perguntinhas aqui. Por que os castigos ou cantinho da disciplina não resolve? A Gisele está perguntando. Gisele, o cantinho da disciplina, por que ele não resolve o cantinho da disciplina? Pode até ser que ele resolva, mas vai resolver ali na hora, né, de repente, porque a criança entende como um castigo. Normalmente, quando você fala assim, vai pro cantinho para pensar, a criança pode começar a associar que o pensar não é uma boa ação. Então, quando você fala assim, nossa, fulaninho, você tá demais, vamos ali pro cantinho para você pensar no que você tá fazendo. Então, a criança automaticamente ela vai começar a associar que o pensar não é uma coisa legal e é totalmente diferente, né? Pensar é o que vai trazer a clareza para as situações. Então, qual a forma que você poderia lhe dar uma alternativa ao cantinho? Você pode fazer o cantinho da calma com a criança, né? Em vez do cantinho da disciplina, que seria um cantinho para punir a criança, você usar o cantinho da calma, para a criança se acalmar no momento de uma birra, no momento que você teve um desafio de comportamento com a sua criança. Apareceu o desafio de comportamento, te tirou do sério, você não tá conseguindo falar com calma, com respeito com a criança ali naquela hora, então tá, peraí, que agora eu preciso me acalmar e aí nós vamos conversar depois. Porque essa é uma maneira respeitosa de você tratar a criança e você mesmo, né? Porque dentro da disciplina positiva a gente fala muito de respeitar, de abraçar a nossa culpa, de abraçar a nossa maternidade, né? Então, assim, e entender a beleza que existe na nossa maternidade real, sem romantizar ela, né?
Então, acalmou, aí é o momento de você corrigir. Porque a gente tem aquela cultura, né? A gente acha que, e eu cresci ouvindo isso também, a gente tem que corrigir na hora, porque se não corrigir na hora não vai ser efetivo. E isso é uma grande besteira. É uma grande mentira, porque muitas vezes quando você vai corrigir na hora, você não consegue se controlar para corrigir a criança. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai ser reprogramado para memória reptiliana, né? Que costumam dizer. O que é a memória reptiliana? Os répteis, eles comem seus filhotes, né? Então a gente vai lá para a memória reptiliana e começa a agir irracionalmente. Então, agindo irracionalmente, é impossível de corrigir de uma forma respeitosa a criança. É que a criança, ela também merece respeito. E se a criança, ela é respeitada, é um convite que você faz para ela para te respeitar também. Então, você não está apto para tratar ela com respeito no momento de chamar atenção, no momento da correção, se você vai perder a sua conexão com ela, então é melhor que você tenha esse tempo para se acalmar, né? Eu costumo dizer que pode, no cantinho da calma, você pode até ir junto com a criança, coloca ali, pode colocar até brinquedo, desde que seja alguma coisa que vai ensinar a criança. Tem um brinquedinho que é muito legal, que dá pra fazer em casa, que chama Garrafa da Calma. Pega uma garrafinha de água, enche de glitter, e na hora que a criança estiver ali no momento, pega essa garrafinha e fala, vamos sacudir, vamos contar até 10, vamos respirar. E a criança sacudindo essa garrafa. E quando ela conseguir se acalmar e a garrafa parar, o glitter vai se assentar lá no fundinho da garrafa. Então aí a criança vai assimilar aquilo, né, que ela se acalmou e que ela tá apta naquele momento para ter uma conversa, inclusive e principalmente, né, a mãe e o pai vai estar apto para corrigir. Então não precisa ser na hora, porque se você não consegue conter a sua raiva na hora, não é legal que você corrija a criança nesse momento. É porque você vai mostrar para a criança com essa atitude, você vai mostrar para a criança que você também erra, que você também é um ser humano passível de erro, mas que você está pronto para corrigir os erros. Então, assim, dentro da disciplina positiva, os erros são comemorados também. A gente comemora os erros, porque os erros são oportunidades que as crianças têm para aprender, inclusive nós, né? Porque nós fomos criados dentro de um padrão arcaico de educação, né? A gente foi criado sem analisar modelos de maternidade, se aquilo faz sentido ou não, e a gente vai só fazendo. Então, assim, quando você para fazer essa análise, se faz sentido para você essa forma de educar, então aí é possível que você reconheça o que você está fazendo de errado e é possível mudar, quebrar esses padrões, romper com esses paradigmas, né? Que a gente, dessas formas arcaicas de educação, que as crianças elas estão crescendo, nascendo cada vez mais evoluídas, cada vez mais criativas, cada vez mais questionadoras. E se a gente não acompanha esse desenvolvimento, se a gente não acompanha essa evolução das crianças, a gente vai ficar para trás. Então, assim, é preciso que a gente eduque as crianças inserindo nelas habilidades de vida. Porque é desrespeitoso a gente privar a criança desse tipo de habilidade, né? Eu vi outra perguntinha aqui. Por que os castigos, os cantinhos, cantinho da disciplina resolve se acompanhado de diálogos? Se o cantinho da disciplina resolve se acompanhado... O cantinho da disciplina... é o cantinho da disciplina. Sim, pode resolver. Mas desde que você não faça desse cantinho uma forma de punir a criança. Porque dentro da disciplina positiva não existe punição. Quais são os critérios? Eu trouxe aqui uma folhinha para mostrar para vocês quais são os critérios da disciplina positiva. Tá aí ao contrário, né? Deixa eu ler. Os 5 critérios da disciplina positiva. Primeiro, preconiza a conexão com a criança. Então, você não pode perder a conexão com a criança. Se você perde essa conexão com a criança, aí parte daquele princípio, né? Você vai lá para a memória reptiliana e não está apto para correção, né? Porque provavelmente você vai perder o controle e a criança, ela ainda não sabe se controlar. Nós somos adultos, nós temos que manter o nosso controle e ensinar, consequentemente, com o nosso controle, a criança a aprender o autocontrole também, tá?
Em segundo lugar, respeito mútuo. Eu tenho falado muito sobre o respeito à criança. A disciplina positiva, os idealizadores da disciplina positiva, essa eu preciso de cola, hein, gente, que é nome difícil. Alfred Adler e Rudolf Dreikurs foram os dois idealizadores da disciplina positiva. E dentro da disciplina positiva, dentro do ideal de Adolf Adler, ele falava que o respeito, ele é um direito não só dos adultos, mas das crianças também. Porque é muito comum até hoje, né? Ouvir alguns adultos, normalmente pessoas mais idosas, falarem, nossa, fui em tal lugar e lá tinha mais menino do que gente. Como assim? Criança não é gente? Então, assim, as crianças antigamente eram tratadas dessa forma. Eu já ouvi muitas histórias da minha avó, da minha mãe, que falavam que quando chegava visita em casa, as crianças tinham que sair da sala. As crianças não tinham direito de comer junto com as visitas. Então, assim, que tipo de respeito que as crianças recebiam? Que forma de tratamento era essa? Né? Então, assim, com essa falta de respeito, essa falta de dignidade no tratamento com as crianças, acabavam fazendo elas se revoltarem, onde surgiu a dificuldade de comportamento, assim como hoje, né? A falta de respeito. Porque podem observar, se a criança ela é afrontada, vai pedir para a criança fazer alguma coisa num tom imperativo. Até mesmo para um adulto, né? Nenhum adulto gosta quando ouve uma ordem num tom imperativo. Então, se você faz a criança se sentir respeitada, pertencente, importante, ela é mais suscetível à obediência, né? Então, vamos lá para o terceiro. O terceiro critério da disciplina positiva, a efetividade. Como assim a efetividade, Kênia? Nos métodos tradicionais que nós conhecemos, que oscilam entre permissividade e punição, né? Porque hoje em dia é assim, você é a melhor mãe do mundo, e aí eu começo a fazer de tudo pela criança, começo a permitir tudo, até o momento que eu explodo e começo a ser punitiva demais. É o que a gente vê que tem acontecido, e o que mais acontece, né? Então, assim, dentro da disciplina positiva, a gente encontra um meio termo disso, entre a permissividade e a punitividade. Então, encontrando esse meio termo, a gente vai permitir que as crianças trabalhem as habilidades de vida, né, que já vem no quarto critério da disciplina positiva. Como assim as habilidades de vida? A gente vai permitir que a criança ela participe efetivamente na resolução de problemas, né, dos problemas de acordo com a vidinha delas, com os enfrentamentos delas. E participando das decisões, participando por exemplo, vai fazer uma rotina, a criança pode participar, e a forma que você aborda todas as situações com a criança passa a ser respeitosa, né? Essa palavra vocês vão me ouvir falando muito, passa a ser respeitosa, deixando com que a criança realmente faça parte daquilo, né? É por isso que a criança ela se sente importante, ela se sente amada e pertencente, porque ela faz parte realmente. Não se trata só de imposições, não se trata de rigidez, se trata de flexibilidade, de acordos, de amor, de respeito. E o quinto critério da disciplina positiva, a descoberta das capacidades. Porque dentro da disciplina positiva, nós vamos ensinar as crianças a descobrirem suas capacidades e permitir. Talvez vocês me acompanhem nos histories, eu tenho colocado bastante coisa da rotina aqui em casa com os meus filhos. Eu tenho até que contar uma situação particular que aconteceu. Uma aconteceu ontem e outra aconteceu hoje. A de hoje, meu filho bateu na minha filha. E esse é o tema da nossa live aqui hoje, né? Bater, palmadas, elas funcionam. Se elas funcionam, se elas não funcionam. Ele bateu nela e eu ouvi ela chorando muito e eu fui saber o que estava acontecendo. Antigamente, há um tempo atrás, se isso acontecesse, eu já chegaria metendo a mão,
e querendo saber da história depois, o que aconteceu depois, só depois de acontecer. Aí com muita calma eu me sentei e fui conversar com eles, saber o que estava acontecendo. Ah, a Maria me empurrou. Ah, mas ele fez isso. E começou um jogar pro outro. Aí eu lancei uma ferramenta da disciplina positiva, que é a perguntas curiosas. Joguei para eles, mas é dessa forma que nós resolvemos os nossos problemas? A gente resolve os nossos problemas com a mão na nossa casa? Então eu dei a oportunidade deles pensarem sobre aquilo. É dessa forma que a gente resolve? Não, não é dessa forma, mamãe. Pois é, então vamos pensar junto aqui numa forma disso não voltar a acontecer mais? Então, assim, dessa forma eu oportunizei que eles solucionassem aquela dificuldade que eles estavam tendo ali no momento, né? Isso é muito importante para quem tem mais de um filho. Não tomei partido de ninguém, deixei que eles mesmo conseguissem enxergar onde foi o erro, qual foi o erro, por que aconteceu, e que eles encontrassem juntos a solução para aquilo ali que tinha acontecido, né? Então, assim, hoje nós como pais e como mães temos, quando a gente pensa sobre palmadas e quando a gente vai tocar nesse assunto, é muito comum, eu já ouvi muito, eu já falei muito também, eu apanhei muito e sou grata por isso, porque hoje se eu sou alguma coisa que presta é porque minha mãe me bateu. Mas aí quando eu comecei a refletir sobre isso, se isso realmente fazia sentido na educação dos meus filhos, se isso realmente fazia sentido na minha vida, eu comecei a ter um insight. Eu falei, claro que não faz sentido. Eu entendo que a minha mãe, na época dela, fez tudo que ela podia, da melhor maneira que ela sabia. Mas se eu posso fazer diferente, se eu posso evoluir, por que não? Né? Porque eu ter apanhado não quer dizer que hoje eu sou algo que preste, porque eu apanhei. Eu poderia muito bem ser algo que preste, mas sem ter apanhado. Né? Então isso não faz sentido e é inconcebível. O que eu ensino para a criança quando eu bato nela? Eu ensino para ela que quem é mais forte pode. Então, se ela é mais forte, se ela é maior, ela vai bater em quem é menor, vai bater lá na escola, e onde ela tiver oportunidade, ela vai resolver o problema dela desse jeito. Por quê? Porque ela não aprendeu e nem está aprendendo como resolver de outra forma. Se é o adulto que tem que se controlar e não está controlando e está resolvendo dessa forma, então ela também pode. Ela é mais forte que um ou outro e ela tem direito. E ela vai fazer assim. Né? Então, assim, eu preparei aqui também os 4 R's da punição. O que acontece quando a gente pune uma criança? Primeiro vem a fase do ressentimento. Né? Quando a criança começa a falar isso não é justo e começa a pensar que ela não pode confiar nos adultos, né? Ela foi punida, então assim, eu não posso confiar no meu pai, eu não posso confiar no meu pai e na minha mãe, né? Então ela fica ressentida. Depois vem a fase da retaliação. Como que é essa fase? Ele começa a pensar, né? Eles estão ganhando, mas eu vou me vingar. Então a criança ela começa a pensar ali em maneiras de se vingar dos seus pais. Depois vem a fase da rebeldia. Eu vou provar que eu tenho, que não tem que fazer do jeito deles. Vou fazer o contrário. Então eles começam a pensar também dentro dessa fase da rebeldia que vai fazer do jeito deles, vai fazer tudo o contrário que você quer porque vocês estão errados. Em quarto lugar vem a fase do recuo, que a criança ela começa a praticar dissimulação, né? Que ela começa a pensar, bom, da próxima vez eu não serei pego. Ou então a fase da redução da autoestima, que para mim é pior, porque é que prejudica a criança a longo prazo, que prejudica mentalmente a criança, né? Que ela começa a pensar que ela está sendo punida porque ela é uma pessoa ruim. Então ela vai interiorizando isso. Eu estava conversando com minha irmã hoje e me lembro de uma situação que eu me vi exatamente nessas 4 fases do os 4 R's da punição. Ela tava preparando o almoço, eu lembro que ela tava fritando um salame e eu beliscando e não deixava o prato cheio. Aí ela pegou e brigou comigo. E quando ela brigou comigo, o que tava na minha boca, eu parei de mastigar na hora. E aí eu pensei comigo, né? Isso não é justo ela brigar comigo, eu tô comendo.
E eu não posso confiar nela. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que me vingar, né? Passei pelo ressentimento, pela retaliação, tenho que me vingar. E a forma que eu pensei de me vingar, jogando fora o que tava na minha boca. Eu vou cuspir isso aqui e ela vai ver. Foi o que eu pensei. Só que ela viu, né? Me dei mal quando ela viu. Aí vem a fase da rebeldia. Falei assim, eu vou fazer o contrário do que ela tá mandando. Não vou fazer o que ela tá mandando, né? E depois eu comecei a dissimular. Eu comecei a pensar, da próxima vez eu não vou ser pego, né? Eu cuspi o negócio, ela viu, mas aí eu comecei a pensar, da próxima vez ela não vai me pegar. Então, assim, esses são os 4 R's da punição. É o que acontece quando você pune a criança, quando você bate na criança. Então, assim, eu quis fazer essa live para trazer a reflexão se vale a pena bater na criança, para vocês pensarem se faz sentido na vida de vocês. Porque eu tenho certeza que se vocês fazem isso aí, na casa de vocês, com os filhos de vocês, se tem uma palmada, nem que seja palmada pedagógica, que não tem nada de pedagógico, porque ela ensina totalmente o oposto do que a gente está querendo ali no momento da correção. Então, se isso acontece, eu queria trazer a reflexão, se faz sentido mesmo, de que forma que a gente pode reprogramar nossos pensamentos para que evitar esse tipo de situação, porque a gente pode criar crianças saudáveis, crianças educadas, obedientes, sem as palmadas, sem violência física, sem violência emocional. Isso é possível. Só que nós precisamos reprogramar. Eu costumo falar assim, é muito simples. É muito simples o que a gente precisa fazer, né? Porque são mudanças muito sutis. Mas não é fácil, né? Não tem nada fácil. Tem mais algumas perguntas aqui. Tem gente aqui só de olho. Enfim, eu queria que vocês mandassem as dúvidas de vocês, caso vocês tenham, né? Eu respondi aqui sobre cantinho da disciplina, por que eu não acho legal o cantinho da disciplina. Falei sobre um pouco do que eu tenho feito aqui em casa com os meninos, sobre o que eu faço lá no berçário. E sobre isso também, sobre o berçário, gente. Tanto que é bom esse método, tanto que trabalha a conexão mesmo, o respeito, e o tanto que é legal o relacionamento com as crianças, o tanto que muda o relacionamento, que lá no berçário eu sinto que todas as professoras estão mais próximas das crianças e as crianças retribuem essa proximidade com muito carinho, com muita atenção, porque a gente tenta tratar todas as crianças com muito respeito, sem adicionar culpa, né? Porque no momento da correção nós temos o hábito de adicionar culpa, de adicionar vergonha antes de fato corrigir a criança, né? Isso envolve uma outra situação. Anteontem aqui em casa eu tava com um negócio quente na mão e tava indo pro meu quarto com esse negócio quente na mão e o Thiago tava no quarto e ele não me viu e ele virou na minha direção e esse negócio caiu inteiro na minha mão. Chega, despelou, arrancou os coros, tudo dos meus dedos. E eu vi estrelinha na hora. E se fosse em outros tempos, eu teria batido primeiro e depois eu ia procurar saber se eu tinha razão ou se eu não tinha. Mas eu respirei muito fundo, contei até 10.000. E naquele momento eu tava totalmente sem condição de conversar com ele. O que eu fiz? Thiago, por favor, dá licença, agora eu não tô em condição de conversar, mas agorinha a mamãe vai te chamar e a gente vai conversar sobre isso. Enquanto ele me deu esse tempo, que é uma outra ferramenta da disciplina positiva, a gente que chama tempo da calma, né, que eu até falei de usar o cantinho da calma com o tempo da calma, eu comecei a refletir sobre o que eu queria fazer. Por que eu vou bater nele? Por que eu bateria nele? Qual a razão para me bater nele? Ele não fez nada de errado. Não fez nada. Ele, né, foi um descuido, foi uma fatalidade, um acidente de casa. Ele não fez nada.
Aí eu peguei, depois chamei, conversei com ele e eu falei assim, nossa, a mamãe entende que não foi culpa sua. Me desculpa se você tiver pensado que eu não gostei, né? Mas é porque tava doendo. Mas agora tá tudo bem. E a gente continuou a nossa noite, seguiu a nossa noite tranquilamente. Então, assim, o que eu ensinei pra ele com isso? O que eu ensinei pro Thiago com essa atitude? Que eu estava prestes a errar, que o respeito está acima de tudo, né? Que eu respeitei ele e ele me respeitou também, né, no meu tempo. Então, eu ensinei pra ele, consequentemente, que a gente erra, mas que a gente pode corrigir os nossos erros. Então, assim, são muitas lições que a gente pode ensinar para os nossos filhos a partir do erro. E foi legal que, assim, como é recente essa mudança, assim como vocês, eu também busco mudar muito na educação. Tem muitas dúvidas ainda. E como é recente essa mudança, eu peguei, olhei pra ele e falei assim, agora você confia na mamãe que aqui em casa a gente não resolve mais os problemas com violência, que a gente não bate mais? Aí ele olhou pra mim e respondeu que sim. E assim, eu fiquei muito feliz com isso, porque há um tempo atrás, quando eu comecei a mudar a minha filosofia de vida, a minha filosofia em relação à educação com eles, eu ficava muito triste, porque sempre que eu ia conversar, quando acontecia alguma coisa que ele sentia medo, ele abaixava o corpinho, ele fechava o olhinho, ele se defendia. E eu me sentia muito mal com aquilo, né? Porque eu percebia que eu não estava tendo autoridade, eu estava sendo autoritária, que é muito diferente. E eu não queria ser essa mãe autoritária, eu não queria ser essa mãe que educa a base do medo. Eu queria ter uma relação respeitosa, assim como nós estamos tendo hoje. Então, assim, eu percebi a nossa evolução e eu fiquei muito feliz. Então, se você está aí enfrentando esse tipo de dificuldade na sua casa, tem também essas dúvidas, se você vai conseguir mudar, se você não vai conseguir mudar, eu queria que você soubesse que é possível sim. É possível. É fácil? Não, não é fácil. É simples as coisas que a gente precisa fazer, mas não é fácil. Mas é possível sim mudar, é possível criar uma relação nova com os nossos filhos, que a base seja o respeito, que a base seja o amor. É possível reconstruir essa relação, é possível ter paz no convívio familiar, porque assim, eu tenho certeza que muitas pessoas, quando tá chegando o final do dia de trabalho, pensam assim, nossa, meu Deus, tá chegando o final do dia de trabalho, eu tenho que ir pra casa. E fica apavorado. Que eu já ouvi muita gente falando assim, quando chega férias, então, fala, meu Deus do céu, as férias tá chegando, sangue do cordeiro. Então, assim, é possível ter uma relação saudável, tranquila em casa com as crianças. Só que a gente precisa, né, fazer o que é necessário, nem sempre é fácil. Né? São simples as mudanças, mas não são fáceis. Eu tenho outra pergunta aqui. Só um momentinho. A fase que a criança acha que sabe resolver tudo. Como lidar com isso? Juliana, eu nem considero ruim a criança achar que sabe ou achar que sabe resolver tudo. Você tem que mostrar para ela que ela precisa de ajuda para resolver e oportunizar que ela de fato resolva, né? Você tem que dar autonomia para a criança. É claro que ela não sabe de tudo, e você tem que mostrar para ela que ela está aprendendo, não no sentido de diminuir o que ela já sabe. Olha, você está aprendendo e a mamãe está aqui para te ensinar. Vamos fazer isso juntas? Dá uma oportunidade para ela solucionar. Eu não sei a situação específica, me fala a situação específica para mim poder te ajudar e responder melhor. Talvez eu não tenha deixado tão claro. Mas é muito comum as crianças achar que sabe de tudo, né? Eu tenho um aqui, um sabe tudo em casa, o Thiago é um sabe tudo. Tudo ele sabe. Eu falo, quando ele vem com o querer ser o sabidão, eu falo, não, meu filho, não é assim. E explico para ele como que é. E aí, dentro do que ele sabe, eu deixo ele deslanchar. Tenho outra perguntinha aqui.
Assim, com essa idade já é mais tranquilo. Tá falando com a idade dos meus filhos? Sim, é mais fácil a comunicação. Mas a partir de 3 aninhos já é possível você ter uma comunicação. 2 aninhos já é possível você ter uma comunicação melhor com a criança e aplicar de fato a disciplina positiva. Mas dá para aplicar disciplina positiva desde sempre, tá? Só tem que adequar para a faixa etária. Tem dificuldade em relação à diferença de idade. De um não falar e o outro já falar. Entendi. Não, vai existir isso mesmo, né? Você vai poder aplicar melhor a disciplina positiva com a criança que já tá maior. Com a que já tá menor, até antes de 2 aninhos é mais difícil, mas dá para aplicar também, né? Tem que ter criatividade, tem que adequar para a faixa etária. Eu vou passar aqui algumas frases respeitosas para usar com as crianças em momentos de dificuldade, gente. Quando a criança tem dificuldade de esperar, não sabe esperar, está chegando a sua vez. Quando a criança está tratando alguma situação, por exemplo, birra, alguma dificuldade de comportamento, eu sei que você consegue fazer ou dizer isso de maneira respeitosa. Então a criança às vezes está falando, eu costumo falar, tá falando feiura, tá fazendo tolice. Então, olha, eu sei que você consegue fazer isso de maneira respeitosa. Vamos pensar junto na maneira de fazer isso melhor, fazer de forma respeitosa? Você tá respeitando? São frases que a gente pode aplicar. Eu sei que você consegue pensar em uma solução que nos ajude. Outra frase que nós podemos usar dentro da disciplina positiva, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, em vez de ficar falando, agir e não falar, né? Você quer que a criança faça alguma coisa e você tá tentando explicar e ela não fala, então pega pela mãozinha de forma sutil, carinhosa e leve e mostra o que você quer que faça. Ou então, nós vamos falar sobre isso mais tarde e demonstrar sempre empatia com a criança, tá? A criança tá chorando porque quer alguma coisa, quer um brinquedo que tá na mão de outra criança. Olha, eu entendo que você queira aquele outro brinquedo. Eu entendo que você queira, mas a outra criança tá brincando com esse brinquedo. Nós podemos encontrar esse brinquedo e esperar que ela termine de brincar para você brincar também, mas eu te entendo. Então, assim, demonstrar sempre empatia para a criança. Olha, eu entendo que você não quer comer agora, mas você precisa. E insistir, usar da criatividade, do manejo que eu sei que toda mãe tem. Mais perguntas? Mais nenhuma pergunta. Gente, eu vou ficando por aqui, não tem mais perguntas. Eu acredito que eu consegui, talvez, né, esclarecer algumas dúvidas sobre as palmadas. Quem tiver perguntas para mim em relação a esse tema ou em relação à disciplina positiva, pode mandar no direct, que é sempre um prazer ajudar. Costumo falar, como eu falei no início da live, o que é bom a gente tem que compartilhar. E como tá sendo muito bom, muito transformador aqui em casa, eu compartilho sim, com o maior prazer. E quem quiser ajuda pode mandar uma mensagem aí. Até mais, gente!